Olá, pessoal! Hoje vamos trabalhar alguns conceitos da biofísica e irei iniciar então com a termodinâmica, que vai então estudar as relações de troca de calor entre os corpos e o trabalho que foi produzido. O calor, então, ele consiste de uma energia que vai ser transferida de um corpo para o outro, sendo que vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, que é o que fala a segunda lei da termodinâmica. Então, de uma forma mais clara, o calor vai ser transferido do corpo que está mais quente para o corpo que está mais frio, certo? E é necessário, para que haja essa transferência de calor, que tenha essa diferença de temperatura. E aí, com o passar do tempo, eu vou percebendo, então, que o corpo que estava mais quente vai se esfriando e o corpo que estava mais frio vai se esquentando. Um exemplo que eu coloquei aí na imagem, a pessoa coloca uma compressa de gel aí ou de gelo no tornozelo, a transferência de calor vai acontecer de onde? Do corpo para a bolsa de gelo, porque meu corpo tem uma temperatura maior do que a bolsa de gelo. Isso que com o passar do tempo, você percebe que meu corpo ele vai se esfriando naquela região e que a bolsa de quente ela vai se esquentando ou ficando menos fria, tá? E aí até elas atingirem uma mesma temperatura, que é o chamado equilíbrio térmico, que é então os corpos eles atingem, né, a mesma temperatura e eu tenho a sensação do fluxo de calor entre eles, porque não precisava ter diferença de temperatura. Se os dois corpos atingiram a mesma temperatura, eu não vou ter mais fluxo de calor, e aí quer dizer então que eles atingiram o equilíbrio térmico. E aí a lei zero da termodinâmica, ela fala então que se um sistema A está então em equilíbrio térmico com o sistema B e o sistema C, então o sistema B e C também estão em equilíbrio térmico um com o outro. Então tá lá, por exemplo, a geladeira, né? Tá, a geladeira, né? A garrafa que já estava dentro da geladeira há um tempo e aí eu coloco uma panela quente lá. Com o passar do tempo, vai tendo essa troca de calor entre a panela que estava quente e a geladeira. E aí eu percebo depois que atingiu um equilíbrio entre a panela e a geladeira, tá? Mas tem uma garrafa que estava lá antes, então significa que essa garrafa primeiro ela estava com a geladeira, mas teve troca de calor com todo o sistema, até que todos atingiram a mesma temperatura. Temperatura, a geladeira, né, a panela e a garrafa que estava lá dentro também. E aí, existem basicamente três formas de transferência de calor, que é a condução, a convecção e a radiação. A convecção, então, a condução, então, é quando eu tenho a troca de calor entre os corpos que precisa de um meio para ocorrer e se dá pela interação de átomos e moléculas entre os corpos. Então, um exemplo que está dando aí tem o cabo, né, da panela e a panela está em total contato ali com a região quente devido à fogueira. Aquela região ali vai se esquentando do fundo da panela até que devido a essa movimentação das moléculas, vai sendo transferida a energia até passar para o cabo da panela e se a pessoa encostar nela, né, com certeza vai sentir que a temperatura está maior naquela região do que estava antes, tá? Então precisa de um meio para ocorrer e é devido à interação de átomos e moléculas entre os corpos, tá? Já a convecção é uma transferência de calor que também precisa de um meio para ocorrer, mas é devido à movimentação de massas de fluido, tá? E aí há sim o transporte da matéria, não é apenas da energia, mas tem o transporte da matéria. O exemplo é a convecção, muito observada aí na água que está dentro aí da chaleira. Então, por exemplo, você tem uma panela, você colocou água, né? Ligou o fogo lá. A parte que está mais embaixo, né, a parte da água que está mais inferior e em contato com o fundo da panela, ela vai se esquentar primeiro, certo? E aí, quando a gente esquenta um fluido, um gás, ele se expande. Se expandindo, né, ele aumenta seu volume e reduz a sua densidade. E aí, então, fica menos denso. Porém, a parte que estava mais em cima, né, que não estava em contato com a panela, ela continua ali com a temperatura quase da mesma forma. E aí, vamos dizer que tem uma densidade maior em relação à densidade que está embaixo, né, do volume do líquido que está embaixo. E aí, por causa disso, exerce uma pressão no líquido, o que estava menos denso sobe, o que estava mais denso desce, até que
A parte que estava mais densa, né, por estar, digamos, mais fria, ela vai se esquentar e vai acontecer o mesmo processo. E aí vai tendo essa troca de líquidos, então que vai gerar a chamada convecção. E por fim, existe também a radiação. A radiação, diferente das outras, não precisa de um meio para ocorrer, tá? E é devido, né, à transferência de calor por meio da radiação térmica, né, de uma onda eletromagnética. Não precisa do meio para ocorrer. Então, por exemplo, a calor aqui que chega lá do Sol é através da radiação. E ainda, um exemplo aí que está dando é aí a chama da fogueira, ela não está em totalmente contato aí com essa mesa, essa superfície, mas ela está transmitindo aí esse calor através da radiação, tá? Então não precisa de um meio para ocorrer. Como é gerada essa radiação eletromagnética, essa onda eletromagnética? Então, ao ter a movimentação, né, de um átomo, etc., ao fornecer energia a ele, esse elétron que está na órbita aí do átomo, ele vai para uma camada mais alta de energia. Só que aí ele fica no estado instável. Só que ele vai tentar retornar para um estado estável. E aí, ao voltar para a sua camada basal, né, que ele estava anteriormente lá na eletrosfera, ele vai emitir um pulso de onda eletromagnética. E aí na fisioterapia utiliza-se alguns meios, então principalmente na eletrotermofototerapia. Então, por exemplo, a bolsa de gel, a bolsa de gelo ou a bolsa de água quente são exemplos aí de que o calor é transmitido através da condução. A imersão, né, aí em água quente e água fria é um exemplo de convecção e, por sua vez, a utilização do laser, né, numa laser terapia através da radiação. E aí no nosso corpo, né, falando em calor, nosso corpo, né, nós somos um animal que é homeotérmico. Então, nós temos nossa temperatura relativamente constante. E isso é devido a mecanismos que nós temos no nosso corpo que produzem e que dissipam calor. Então, os mecanismos que produzem calor, também chamado de termogênese, gênese de criar, né? Então, você pensa em produzir, são os mecanismos que produzem calor. Eles pode ser uma termogênese química ou mecânica. A química é principalmente devido às reações exotérmicas do nosso corpo, devido às reações exotérmicas do nosso corpo. Então, por exemplo, o nosso metabolismo, né, vai gerar calor, um aumento de temperatura e a reação que emite calor. E existe a mecânica. A mecânica não é todo momento que acontece no nosso corpo, como por exemplo o calafrio, em que o calor é devido principalmente à contração no calafrio, a contração, por exemplo, rápido e involuntário dos músculos, a fim de produzir calor, como observado em estados febris, né, ou quando a temperatura está muito baixa, tá? A mecânica, ela produz um calor de forma mais rápida que a química, mas a química é a mais importante que mantém a todo momento a temperatura do nosso corpo. Mas existe também a termólise, que são os mecanismos que dissipam calor. Então, através da evaporação, condução, convecção ou radiação mesmo que acontece no nosso corpo, certo? Só que, por exemplo, em temperaturas mais altas, a principal forma aí de também dissipar calor, então, por exemplo, através do suor, se dá também principalmente pela evaporação. E a troca de calor consiste do nosso corpo para o ambiente. Aqui é um gráfico só mostrando em relação à temperatura do nosso corpo, né, o ciclo circadiano em relação às horas do dia, né, o período do dia. Então, aqui está falando as horas de atividade de trabalho e as horas de descanso, né, e que o indivíduo está dormindo, né, AM manhã, PM, tarde ou noite. E aqui nós temos a temperatura, aqui está dado em Celsius e aqui em Fahrenheit. E aí que você percebe, então. Então, por exemplo, se eu falar para você qual a temperatura dessa pessoa, vou pegar o Lise aqui. Então, se eu perguntar qual a temperatura dessa pessoa quando está em torno de 4 e 5 horas da tarde. Então, você tem que vir aqui, 4 e 5 horas da tarde. Esse eixo horizontal em relação ao eixo vertical. É basicamente esse ponto aqui.
então fica em torno aí de 37,56 graus Celsius. E aí, mas se eu perguntasse a você, qual período do dia, mais ou menos, nosso corpo está numa temperatura de 37 graus Celsius? Aí você agora vai ter como referência o eixo vertical. Então, você vai estar aqui, 37 graus Celsius, vem mais ou menos aqui, esse ponto. Então, nesse ponto, eu tenho mais ou menos qual período do dia? Aí, qual é essa relação com o eixo agora horizontal? Em torno de 12, né, de 11 e 12 horas, né, da noite. É bem simples. E aqui é só mostrando então no nosso corpo em relação as partes do nosso corpo que vão conduzir calor, né? Os que mais conduzem calor é o osso, né? Ele tem uma alta condutividade térmica, capacidade material de conduzir calor, 2,78, seguido então do músculo, 1,53, depois da pele, 0,898, depois gordura subcutânea, 0,45, por último o ar. Um ar é o mau condutor de calor, cerca de 0,026. E aí a temperatura do nosso corpo ela pode ser medida com alguns aparelhos, né? Então nós temos então o termômetro. O termômetro ele é formado principalmente esse clínico aqui, ele tem que ser formado então por um vidro de baixo coeficiente de dilatação, porque a gente não quer um vidro que se dilate, certo? Mas ele tem que ter um líquido de alto coeficiente de dilatação, onde, por exemplo, em contato com a pele, o aumento da temperatura vai fazer esse líquido se dilatar e percorrer a coluna, certo? Onde, depois de atingir um equilíbrio térmico, o nosso corpo ele vai dar essa temperatura, mas se tiver a redução da temperatura, vai gerar uma constrição desse líquido, reduzindo aí na coluna de mercúrio. E aí, os principais locais que devem ser colocados no nosso corpo para a realização da termometria é principalmente, então, nos locais que são muito irrigados pelos vasos sanguíneos. Então, por exemplo, na axila. Então, era isso que eu gostaria de falar para vocês. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso aí, pessoal, e até a próxima.